Olá, alunos da Escola Tuiuti, tudo bem com vocês? Professor Wagner Chaves de Geografia, trazendo mais uma aula. E hoje eu vou fazer uma leitura da nossa avaliação, beleza? Então, vocês já sabem, né? Vocês estão recebendo a avaliação de vocês em formato de Word, formato digital. Vocês têm total liberdade para excluir as linhas, e escrever no Word, colocar alguma cor, destacar. Só peço que não tirem os enunciados das questões. Caso você faça à mão, imprima ou faça no caderno, certifique-se na hora de tirar foto, né? Tire assim, não assim, não assim, por conta do motor de foco, vai acabar borrando a foto. E envie uma foto nítida para que eu consiga ler. E faça a caneta, por favor, tá? É muito difícil ler a lápis, beleza? E isso e outras orientações vão estar num vídeo extra, beleza? Então vamos aqui já para a leitura da avaliação, tá, pessoal? Então a gente trabalhou capítulo 3 e 4 falando basicamente de história dos Estados Unidos. A gente falou primeiro de como os Estados Unidos se tornou a potência que ele é e falamos agora de população e imigração, tá bom? Então esses são os conteúdos que a gente vai trabalhar. Então vamos começar lá. Questão 1. Historicamente, os Estados Unidos é um país formado por imigrantes que buscam um lugar melhor para construir seu futuro. O que buscavam os primeiros colonos que chegaram nas 13 colônias britânicas. Lembrando, colonos são os primeiros colonizadores que chegaram lá. Tá? Então, essas primeiras pessoas que foram para os Estados Unidos, que na época eram 13 colônias britânicas, não era nem os Estados Unidos, era só aquela faixinha de terra ali no Oceano Atlântico. O que eles queriam? Então, vocês vão responder nessa questão 1, beleza? Questão 2, gente. Assinale as alternativas corretas sobre o processo de colonização dos Estados Unidos. A única dica que eu posso dar é que tem mais de uma. A. Os primeiros britânicos que chegaram ao que hoje são os Estados Unidos vieram fugindo de perseguições religiosas na Inglaterra. B. Os estados do norte utilizavam mão de obra escrava, enquanto que nos estados do sul havia o trabalho assalariado livre. C. No nordeste dos Estados Unidos se desenvolveu a indústria manufatureira, mas no sul as principais atividades econômicas eram as plantations de algodão e tabaco. D. O atual território continental dos Estados Unidos foi conquistado a partir de guerras, compras e anexações de territórios vizinhos. E E. Os primeiros colonos foram nobres vindos da Inglaterra com o objetivo de administrar as terras. Então, pessoal, leiam com atenção cada uma dessas alternativas e assinale a alternativa correta, tá? Vocês podem marcar um X, vocês podem grifar, vocês podem selecionar uma outra cor. Só peço que façam isso e deixem nítido, tá? Porque nas últimas avaliações, às vezes a pessoa bota um xizinho lá no cantinho e eu acabo não vendo e penso que não fez, né? Então, deixa bem nítido que é aquela que você selecionou, tá bom? Questão 3. Após a sua independência e consolidação do território continental, os Estados Unidos iniciou sua expansão marítima conquistando o Havaí, Guam, Filipinas e Porto Rico, além de muitas outras. Tá? Quais foram os motivos que levaram os Estados Unidos a se lançar ao mar e conquistar essas novas áreas? Então tem uma aula só sobre expansão marítima, dos Estados Unidos, né? Por que que eles acharam importante conquistar essas ilhas, ter uma marinha forte? Quais os motivos que levaram eles a fazer isso? Tá? Questão bem fácil. Questão 4, pessoal. Relacione as doutrinas expansionistas dos Estados Unidos com as suas definições, né? Então, nós temos lá doutrina Monroe, o Homestead Act e a política do Big Stick, né? Do grande porrete. E nós temos lá, né? Regulamentava a doação de terra para pessoas que pudessem cultivá-las pelo período mínimo de 5 anos. Próximo. Defendia a intervenção militar dos Estados Unidos em conflitos em todo o continente americano. E, por fim, pregava a defesa da hegemonia dos povos americanos com o lema A América para os Americanos. Então, nós temos lá A, B, C e você vai relacionar uma coluna com a outra. Se for A, se for B, B, se for C, C. Beleza? Bem fácil essa, cara. A prova tá facinha, gente. 5. O que leva milhares de imigrantes todos os anos entrarem e permanecerem irregularmente nos Estados Unidos? A gente começou a falar já de imigração. E o que leva as pessoas
a tentar atravessar a fronteira ilegal, deserto, correr o risco de ser presa, correr o risco de ser deportado, ficar ilegal num país sem direito a nada, porque os ilegais não têm direito a nada, né? Se você for assaltado lá, você não pode nem ir na polícia, porque se você é um imigrante ilegal. Então, o que que leva as pessoas a irem para os Estados Unidos? Esses imigrantes irem para os Estados Unidos? Tem vários motivos, tá? Então, coloquem nessa questão 5. A questão 6. Sobre imigração e população dos Estados Unidos, considere V para verdadeiro e F para falso. Então, nós temos lá A. Os Estados Unidos têm a terceira maior população do mundo. Mesmo assim, são cerca de 1 bilhão de pessoas a menos em comparação com a China e com a Índia. B. A maior parte dos imigrantes ocupam bons postos de trabalho com altas remunerações. C. A quantidade de imigrantes em determinadas regiões é tão grande a ponto de serem utilizadas outras línguas no lugar do inglês. D. É comum a existência de bairros étnicos como a Chinatowns e bairros latinos. E por fim, a E, assim como no Brasil, a maior parte da população está concentrada nas áreas próximas ao litoral, né? Então, se for verdadeiro, você vai colocar V, se for falso, F. Vamos lá, questão 7, já falando de industrialização, tá, gente? Os Estados Unidos possuem dois centros industriais importantes. Um no Nordeste, nas cidades de Detroit, Chicago, Nova York, Boston, entre outras, e outro na costa oeste, na Califórnia, no Vale do Silício. Quais são os tipos de indústria que existem nesses dois polos? Apenas aqui, pessoal, deixando bem claro. A indústria que existe no Nordeste dos Estados Unidos e a indústria do Vale do Silício são completamente diferentes, tá? Então, o que é que eles fazem lá no Nordeste? A economia deles faz o quê? A indústria dele faz o quê? E a do Vale do Silício fazem o quê? Então, são distintas, tá? Não produzem a mesma coisa. Uma outra coisa você vai encontrar tanto num lugar quanto no outro, mas de modo geral são bem diferentes, tá? E por fim, gente, uma questão bônus para vocês, tá? Então leia atentamente o texto atentamente. Diz o seguinte: abrange várias cidades dos Estados Unidos e é composto por um conjunto de empresas com o objetivo de gerar inovações científicas e tecnológicas, destacando-se na produção de chips. Entre as empresas que fazem parte deste complexo de desenvolvimento tecnológico estão as gigantes Apple, Google, Nvidia, Electronic Arts, a EA Sports, né? AMD, Advanced Micro Devices, Yahoo, HP, Intel, Microsoft, entre outras. O texto descreve a região A. Dos Grandes Lagos, na divisa com o Canadá, berço da indústria do automóvel. B. Do sul da Flórida, onde se localiza a Disneylândia, Disney World e um dos centros de lazer mais visitados do mundo. C. Do oeste do Texas, principal área de exploração do petróleo e centro de controle de operações da NASA. D. Do Vale do Silício, na Califórnia, sobretudo em São Francisco e Palo Alto. E E. Noroeste, em Seattle, no chamado Sunbelt. Então, aqui você vai ler esse texto com atenção e verificar qual região que ele está descrevendo. São os Grandes Lagos? É a Flórida? É o Texas? É o Vale do Silício? É Seattle? E assinalar. Beleza, pessoal? A prova está fácil. Leia com atenção. Faça com carinho e capricho. Boa prova e até a próxima aula.